Saudações família, quem fala mais uma vez é o teu boy José Moisés Duarte, do canal também do mesmo nome, José Moisés Duarte. Então pessoal, hoje eu venho com mais um vídeo da Case Top, onde eu irei analisar um pouco sobre o Brasil. Então, o que é que eu trago hoje? Eu trago sobre a questão de desvalorização da língua nacional, língua aquelas tradicionais, línguas do próprio país, não essas línguas que foram importadas aí durante o tempo. Então falo das línguas bantus, como nós chamamos cá no português europeu. Línguas bantus são aquelas próprias línguas do próprio país, não línguas externas, são línguas nacionais. Então irei falar sobre um pouco sobre a extinção da língua nacional brasileira, que com o tempo torna-se mas muito mais escassa a ouvir-se no próprio país. Então, se você gostou dessa ideia, é só aproveitar e inscrever-se no canal, deixar também esse que é o seu lindíssimo like, porque eu prometo que o vídeo será top, mas muito top mesmo. Bom, para quem me acompanha desde muito cá no canal, sabe muito bem que eu sou estudante de língua portuguesa e línguas estrangeiras, que são essas línguas inglês e tal, né? Então, eu tenho muita experiência, acredito eu que tenho muita experiência nessa matéria. Quando se fala sobre língua, linguagem, eu tenho muita experiência no que concerne esse tipo de situações. Então, o que acontece no Brasil não é diferente do que acontece cá em Moçambique. Lembrar que Brasil e Moçambique são dois países que têm português como língua oficial. Moçambique também tem uma única língua como oficial, assim como o próprio Brasil. Então, com o tempo, essa língua foi escolhida como a principal língua ou língua oficial do próprio país, vai ganhando muito peso, diferentemente da língua do próprio país, que são as línguas naturais, línguas mães. Como é que isso acontece? Sabemos nós que essas línguas que vieram do exterior são línguas que chegaram a partir dos colonizadores, né? Os próprios colonizadores, por exemplo, Moçambique e Brasil dividem o mesmo colonizador, que é o Portugal. Então, eles trouxeram a língua portuguesa no Brasil no ano de 1500, e isso no tempo da escravidão. Foi o ano que eles descobriram o próprio país, Brasil. Quando chegaram lá, é claro que existiam alguns residentes do próprio país, que são os índios, né? Ou então que são os próprios brasileiros. Para quem não sabia, o Brasil contém 154 línguas indígenas. Línguas essas que com o passar do tempo acabam por ser esquecidas. As 154 línguas, eu conheço apenas duas. Boror e o Aparaí ou Aparai, uma coisa dessa. E são línguas que são usadas por pouca população brasileira. Sabemos nós que as línguas indígenas já estão quase extintas, porque a língua fica extinta quando já não tem falante. Isso chama-se de língua morta. Então a língua está morta quando não tem falante. No Brasil ainda bem que existe alguma pequena quantidade de falantes, que são esses que estão a tentar preservar um pouco da língua, guardar aquela que é a tradição dos indígenas na parte de linguagem, claro, né? Então a língua está totalmente a ser eradicada pelos próprios falantes. Porque nós sabemos que as línguas têm estatuto. As línguas indígenas têm um estatuto muito baixo, diferente da língua portuguesa. A língua portuguesa sabemos nós que tem um estatuto mais elevado por ser uma língua que é falada por muita gente e é uma língua já estruturada gramaticalmente. Então é isso aí, basicamente é isso. A língua portuguesa leva a um estatuto muito maior por conta dessas situações. Ela é mais robusta, tem mais complexa. Mas por que que isso acontece? Por que que as línguas nacionais ou línguas tradicionais desaparecem? Bom, a língua desaparece por conta de nós próprios, os falantes. Nós, quando formos a desvalorizar uma determinada coisa, acontece que as outras pessoas que vêm, não irão valorizar. Por exemplo, se na nossa era, assim agora, essa atualidade, nós estamos a desvalorizar as nossas línguas maternas, o que é que vai acontecer daqui a uns 50 anos? As crianças que irão nascer não irão saber falar as línguas tradicionais, as línguas naturais maternas. Como é que irão saber se os próprios pais encarregados ou as pessoas mais velhas que deveriam preservar essa língua estão aí tentar erradicar? Não é fácil ver alguém da comunidade indígena ir ao banco, falar a sua própria língua e ser atendida. Então, uma desvalorização muito grande. Sabemos nós que a maioria dos agentes bancários não falam línguas nacionais, não falam, nem sequer percebem a língua nacionais, mas esquecem que eles são os próprios brasileiros. Nas normas deveriam conhecer. Ainda bem que isso cá em Moçambique não está a acontecer muito com frequência, né? Sabemos nós que o nosso governo está a trabalhar bastante no ensino do tipo de ensino de língua bilíngue. Então, língua bilíngue é mais ou menos introduzir as línguas nacionais no ensino. Então, as crianças, quando entram na escola, elas já têm como uma das primeiras línguas a aprender o português e a língua nacional.
Sabemos nós que Moçambique tem 45 línguas. Então, as línguas são divididas de acordo com a província ou o distrito que a pessoa vive. Sabemos nós que cada província pode ter 2, 3, 4, 5 línguas. Então, se tu vives numa cidade onde se fala uma determinada língua, então seu ensino bilíngue será sobre o português e essa língua que é falada na sua cidade. E numa outra cidade também será diferente. Será o português, mas esta língua que é falada lá nesta cidade. Então são medidas que estão a ser tomadas pelo próprio governo moçambicano, que é para poder recuperar a audiência ou então a ênfase que tem as línguas naturais. Sabemos nós que nós como moçambicanos somos sociedade africana e a sociedade africana tem um hábito muito forte de preservar aquilo que são as coisas antigas, as coisas que nos perseguem. Então nós conseguimos guardar bastante essa questão de tradição. Isso também eu acredito que deveria ser introduzido no Brasil, porque se o próprio governo, se não for a valorizar bastante as línguas indígenas, acontece que essa língua vai ser erradicada. Tem vezes que eu assisto a alguns programas de música, por exemplo, o programa que é exibido na TV Record, que é o Canta Comigo. Então, um dia eu vi um hindu, aliás, hindu não, né? Alguém que fala língua indígena e brasileira, eu não sei como é que vocês chamam, mas ele, antes de cantar, ele primeiro deverá se identificar, dizer que eu sou da comunidade indígena, o que. Então eu vi que aquele apresentador, ou então os júris que estavam lá, se sentiram, deram um grande apreço àquela pessoa, àquele músico. Então as pessoas sentiram-se meio assim desconfortáveis. Parece que é alguém de um outro tipo de planeta, mas também é um brasileiro, só que tem tradições ainda em dia. Então, Brasil e Moçambique são dois países diglóssicos. Para quem não sabe o que é ser um país diglóssico, é um país que só considera muito mais uma língua e as outras línguas deixa embaixo. Então, levando a língua principal do país, ou então a língua oficial com um estatuto mais maior. Um país diglóssico é aquele que ignora uma língua e favorita uma outra língua. Então, espero que entenda um pouco sobre esse termo de diglóssico ou diglossia, né? Então, é a valorização de uma língua e o desprezo de uma outra língua. Então, para quem não sabia, pode adicionar esse termo aí, diglóssico ou diglossia, no seu vocabulário. Bom, o Brasil, para mim, deverá ser um país que deveria tentar resgatar essas tradições, as tradições linguísticas. Sabemos nós que as tradições linguísticas estão cada vez mais a ser erradicadas. Então, o que o próprio governo brasileiro deverá fazer? Seria formar alguns professores, né? Alguns professores que têm matéria desse tipo de línguas, que é para poder salvaguardar a mesma língua. Se não tem professores capazes de ter esse tipo de matéria ou de ensinar esse tipo de matéria, leva aquelas pessoas que ainda falam a língua, ainda têm a prática ativa da própria língua, para poder formar ou então para poder capacitar os próprios professores das crianças. Sabemos nós se não começar nas crianças, então os adultos também não irão aceitar esse tipo de ensino. Se as crianças começarem a aprender numa fase muito baixa, então haverá também mais consideração. Por exemplo, se uma criança de 5 anos cresceu provando café com leite, então essa criança vai ainda continuar a desenvolver gosto para café com leite. Mas se a criança habituou a tomar apenas café sem leite até os seus 20 ou 40 anos, então para ele passar a gostar de café com leite, irá levar muito tempo, irá levar algumas pancadas para poder gostar esse tipo de café com leite, uma vez que ele só habituou a tomar um café simples. E quando for a crescer, irá aprender a valorizar o que ele tomava. Então é a mesma coisa isso assim. Se uma criança aprende a língua enquanto mais cedo que possível, então a criança no futuro irá valorizar a língua e irá também preservar a língua. Então a língua não estará morta. Sabemos nós, eu já expliquei que a língua fica morta quando não tem falantes. Então, se as pessoas continuarem ativamente falando essa língua, então irão existir mais comunidades falantes dessa língua. É aí onde as próprias línguas irão ganhar mais estatuto, até quase empatando com a própria língua oficial, que é o português ou uma outra língua. Então, a língua, quando for totalmente expandida, vai ganhar mais seguidores. E vocês vão ver que a língua será muito bem usada. Sabemos nós que Moçambique e Brasil têm línguas de outros países, a língua oficial de um outro país. Então é uma coisa que não é boa, mas epa,
Usamos porque é uma língua mais completa, uma língua mais comunicativa, entre aspas, né, como nós pensamos. Só para vocês terem noção qual é que é o resultado que está a ter cá em Moçambique a emancipação das línguas nacionais. Agora é usado as línguas nacionais nos tribunais, ou você pode ser julgado pela sua própria língua nacional. Então, os próprios juízes, os próprios advogados agora são treinados a aprender esse tipo de língua. Então, tem sido uma coisa muito bonita. Então, tem sido também um julgamento justo e inclusivo. Então, seja aí no Brasil, acredito que deveriam ficar muito bem ligadinho nessa dica aí que eu estou a dar em emancipar a própria língua nacional. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para hoje. Se você gostou, é só aproveitar aí, inscrever-se no canal e sem esquecer de deixar esse que é o seu lindíssimo like. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Espero que tu goste do vídeo e tchau.